Bom dia, estou aqui com a presença de Flávio, Lucas, Isabelle e Stephanie e vamos falar um pouco sobre o livro Fogo Morto, de José Lins dos Rego. Apesar de não pertencer ao ciclo da cana-de-açúcar de José Lins do Rego, encerrado com Usina, Fogo Morto retorna à temática canavieira, alguns personagens já conhecidos e o engenho Santa Rosa. Na primeira parte, apresenta-se Mestre Amaro, um celeiro, e explica-se a fama de lobisomem atribuída a ele, em razão da sua personalidade amarga e frustrada e de suas andadas à noite. Além de estar sendo pressionado pelo dono do engenho Santa Fé a deixar suas terras, Amaro vivia amargurado com a situação familiar, pois não se entendia muito bem com a filha e a esposa. Gostava de andar à noite porque o silêncio e a solidão lhe traziam um pouco de paz e alívio. Mas o povo começava a inventar que o celeiro era uma estranha criatura noturna que saía em busca de sangue. Viu a luz da casa das velhas do seu Lucindo, como um farol vermelho na luz branca da lua. Aproximou-se mais e ouviu o choro de gente. O que será aquilo? Pensou em entrar no atalho que dava para casa. E estava pensando em procurar saber o que poderia ser aquele choro, quando um canto de reza subiu ao ar. Era quarto de defunto. Entrou no atalho e se foi chegando para a casa, que se escondia atrás de um juazeiro enorme. Só podia haver muita gente dentro da casa, para dar aquele volume enorme de canto de morte. E quando ele chegou na janela e botou a cabeça para olhar o povo rezando, um grito estourou como uma bomba. É ele! É o lobisomem! Correu gente, mulheres gritaram. É o mestre José Amaro, gente! Falava um homem que estava na porta. É o mestre José Amaro, povo besta! Pararam de rezar. Estendida na esteira estava a velha Lucinda, amortalhada. Olhavam para ele as mulheres apavoradas. Não pôde ficar por mais tempo ali. O homem que acompanhava as mulheres veio falar com o mestre. Estão com medo do Senhor. De mim? É verdade. Este povo é besta mesmo. Agora não estava consertando os arreios de um velho doido. Não estava fazendo cela para um camumbembe qualquer. Trabalhava para o grupo de Antônio Silvino. Cortava solas para cabras que já sabiam morrer num rifle. Para gente que tinha sangue de macho. Não era um pobre celeiro de beira de estrada. Era mais um oficial da bagaceira de engenho. José Amaro tinha grandes afinidades com o estilo desregrado da vida de Antônio Silvino, líder do cangaço, considerado como um herói, símbolo da força e da coragem, qualidade que José Amaro não possuía. O engenho de seu Lula. A segunda parte faz uma regressão temporal e apresenta ao leitor a figura do capitão Tomás Cabral de Melo, o fundador do engenho Santa Fé. Após sua morte, é o marido da filha, Dona Amélia, seu Lula, quem passa a conduzir o engenho. A carruagem atravessava as várzeas do Santa Fé. Tudo estava coberto de mato. Só um partido de cana, umas 3,50, com um verde escuro de cana bem criada. No mais, era o mataraia, o tabocal, o mata-pasto, o melão de São Caetano, se enrascando pelas estacas da beira da estrada. Também não havia ninguém que quisesse plantar as terras do Santa Fé. O coronel Lula não queria lavrador que lhe viesse com exigências descabidas. Ali viera, logo depois de 88, um sujeito de Itambé, e fizeram de um partido de cana para mais de 200 pães. Seu Lula implicará com o lavrador. E, no final da safra, o homem deixará tudo e ganhará o mundo. A fama de mesquinhez de seu Lula ocorrerá pelos 4 cantos. E por isso não aparecia quem lhe quisesse plantar a várzea. A falta de habilidade de seu Lula para conduzir o engenho é uma das causas da decadência do Santa Fé. Ele tinha a fama de tratar com extrema violência os escravos, que acabam por debandar após a evolução. Sem se entender com os lavradores, seu Lula vai afundando cada vez mais o engenho. Após um ataque epilético, torna-se um religioso fervoroso. Esta parte da narrativa termina com uma triste constatação. Acabará-se o Santa Fé. Capitão Vitorino, compadre e amigo de Mestre Amaro, é o personagem central da terceira parte. Luta por seus ideais, sendo sonhador em demasia. Deseja ser um herói, mas para a maior parte da população do Pilar é tido como um louco ou um bobo.
A figura de Paparrabo, como era conhecido, constitui uma mescla de Dom Quixote e Sancho Panza, de Cervantes. Após o incidente com o tenente, o capitão tem um reconhecimento que considera ser digno dele. E quando o trem sai com o velho Vitorino, a estação estava cheia de gente, que viera ver a partida do prisioneiro. Todos se espantavam da coragem, do jeitão atrevido do velho. Era um homem que ninguém dava nada por ele e não tinha medo de coisa nenhuma. A velha Adriana voltou para casa mais tranquila, vira o marido com os parentes ao seu lado. Mas o tenente Maurício ficara na vila como um rei. Delegado e prefeito não valia nada para ele. Seria um artigo do norte, com uma queixa contra o tenente. O capitão Vitorino, Carneiro da Cunha, era apontado como cidadão pacato que levara uma surra de força da volante. No outro dia, apareceu uma refitação. Era Vitorino, que procurara o redator para contar tudo como se passara. Não levara surra nenhuma. Em luta com o tenente, que provava humilhar-o, fora ferido. Reagia à prisão. Toda essa perseguição só podia atribuir às suas atitudes políticas. Estava contra o governo. Era correligionário, pois ficava-se o governo certo de que não havia força humana que o arredasse do seu caminho. Ele é todo o eleitorado. Iriam às urnas para salvar a Paraíba dos oligarcas. A resposta de Vitorino foi lida no pilar como uma do velho. Mas pelo estado correu a notícia da violência. Os jornais do Recife falaram no caso. Um homem de bem, um proprietário na Paraíba, fora agredido pela força pública, porque se mantinha contra a situação. Era tudo o que Vitorino queria na vida. Voltaria assim da capital como um chefe, agora falava por cima dos ombros. O coronel Rego dos Barros passara-lhe um telegrama no Rio com palavras de aplausos e a sua atitude corajosa. Seria recompensado com a vitória da sua causa. Pelos seus cálculos, o município era seu, mas o mestre José Amaro suicidasse com uma faca de solar, e o capitão Vitorino, quem cuidava do defunto, também é ele quem vê. Ao final da obra, o engenho de Santa Rosa, soltando a fumaça e a chaminé de Santa Fé, com flores cobrindo a boca suja. O engenho estava fogo morto, ou seja, não produzia mais. Fogo Morto representa a decadência de uma organização econômica e social, o engenho, através dos 3 personagens principais, focalizada em cada uma das partes do romance. José Lins nos apresenta diferentes reações às mudanças, que levam a diferentes destinos. Mestre Amaro e o Coronel Lula de Holanda resistem às mudanças e por isso não se encaixam nesse mundo em transformação. O primeiro artesão representa o trabalho manual que deixará de existir na sociedade industrial, que começa a chegar com as usinas. O segundo representa uma aristocracia rural, inconformada pela perda de seu poder econômico e político, antes absolutos. Apenas o capitão Vitorino parece reagir às mudanças de forma positiva. Luta para modificar velhas estruturas porque quer construir uma sociedade melhor, mais justas. Apesar de sua ingenuidade, inserir no desfecho do romance um toque de esperança. Fogo Morto é a última obra de destaque do regionalismo. O romance é considerado especial por retratar de forma sutil, porém verdadeira, a situação de declínio econômico e social do Nordeste brasileiro. E aqui se finaliza o resumo do livro Fogo Morto, de José Lins do Rego.